Podemos, né? Bom, boa noite a todas e a todos. Com muita alegria que aqui em nome da subseção de Campinas, da diretoria da subseção, nós damos início, meu querido Antônio Gonzalez, à última noite da 12ª semana jurídica da OAB Campinas. E hoje um dia muito especial, e eu quero até fazer, doutora Giovana, esse registro aqui publicamente, porque um dos palestrantes, um querido amigo de pra lá de 20 anos, um advogado de primeira hora, brilhante advogado, brilhante professor, e é daquelas pessoas que, passe o tempo que passar, Nascimento, o Danilo é sempre o mesmo. Está cada dia mais bonito, né? É o que me falam, né? Ironia, ironia. Mas, Danilo, eu fico assim muito alegre, muito feliz em poder estar aqui. Eu até estava preocupado em não chegar no horário, mas fico muito feliz por poder estar aqui nessa mesa ao seu lado. Você sabe que nós temos história, muitas, né? Então, meu amigo, fico assim realmente honrado. Falei para a Luciana, olha, que bom que deu certo, né, de convidar o Danilo. Sinta-se sempre em casa, absolutamente sempre em casa. Tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado, tanto pelo seu conhecimento, como também pela doutora Giovana Casimiro, a doutora Giovana que participa com muita frequência aqui dos eventos, sempre convidada para falar sobre questões afetas ao direito penal, ao direito processual penal. Então, vocês engrandecem aqui a subseção de Campinas. Queria rapidamente também agradecer a presença de todos os colegas, amigos e amigas, na pessoa da doutora Suelen e do meu querido Nascimento, também uma alegria, uma referência, Nascimento, para todos nós. Agradecer a doutora Francine, que pôde estar presente aqui, também o nosso presidente da subseção de Hortolândia, o Antônio Gonzalez, que é também uma referência na advocacia criminal. Sem maiores delongas, eu vou aqui, brevemente, por uma formalidade, fazer a leitura do currículo dos palestrantes, a começar pela doutora Giovana Cristina Casemiro Garcia, que é advogada criminalista, especialista em direito penal econômico e em direito processual e direitos humanos, extensionista em tribunal do júri, professora de direito penal na graduação da Faculdade Unitá e professora de direito penal, processo penal e medicina legal na pós-graduação de direito penal e processual penal da PUC Campinas. Dispensam-se todos os comentários, né? Também o doutor Danilo Campagnolo Bueno, advogado criminalista, mestre em Direito Penal Econômico pela FGV de São Paulo em 2023, cursou Direito Penal na Alemanha. Não vou usar a dizer o nome aqui para não cometer um erro, porque é uma leitura um pouco complicada, mas também é participante do grupo de pesquisa Culpabilidade e Responsabilidade em Crimes Econômicos, da Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Penal da Unimax e do Centro Universitário Max Planck. Aliás, eu esqueci de fazer esse registro. Nós estamos trabalhando na mesma instituição. Eu vi pelo grupo de WhatsApp e queria lhe dizer isso. A hora que eu vi lá, Danilo Campagnolo foi adicionado ao grupo, falei, esse eu conheço. E, enfim, também dispensam-se aqui todos os comentários em relação também ao doutor Danilo. E sem maiores delongas, eu vou passar a palavra, então, não sei se é você ou a doutora Giovana, como vocês organizaram. Tenho certeza que será uma noite muito aprendizado. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria registrar o agradecimento em nome do Paulo, pelo convite que foi feito, doutora Franciane. Muito obrigada pela oportunidade de poder conversar aqui com vocês na Semana Jurídica.
e que, inclusive, me fez lembrar que não existe mais pendura, né? Eu fiquei um pouco chateada com relação a isso. Sinto falta, sinto falta. Se eu pudesse, estar fazendo ainda. É, mas é muito bom poder conversar um pouquinho aqui com vocês. A gente tentou fazer uma palestra que fosse mais prática e também pudesse oportunizar uma dinâmica, uma conversa com vocês ao final dela, porque eu acho que a advocacia criminal ela traz muitas perguntas, principalmente para quem quer e tem o interesse de seguir nessa área, mas não sabe muito bem como fazer ou o que fazer, né? Então, eu, particularmente, vou conversar com vocês sobre a parte da delegacia de polícia. E o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre o acesso aos autos, né? Porque a gente tem tanta previsão pelo nosso estatuto, mas também temos a súmula vinculante 14 que nos permite o acesso à integralidade daquilo que já foi produzido nos autos da investigação. E isso significa que sempre que a gente for contatado por um cliente, que ele recebeu uma intimação da delegacia, por exemplo, para prestar o seu depoimento, indico que vocês façam uma petição, que é uma petição simples de uma única folha, pedindo o acesso às vistas e a fotocópia desses autos na sua integralidade. Porque a gente precisa até mesmo conferir se eventualmente esse nosso cliente não tem uma prisão temporária ali, né? E ele comparece na delegacia sem a presença do advogado, acaba sendo preso. Então, esse é um primeiro ponto. Façam sempre essa petição de acesso, veja o que tem ali contra o cliente, para que depois vocês levem ele, encaminhem ele à delegacia e o acompanhem nesse depoimento. E aqui eu chamo a atenção, pessoal, a um conceito-chave que a súmula vinculante traz, que a gente tem direito ao acesso daquilo que já foi produzido na investigação. E há uma grande diferença entre diligências em andamento e atos que já são formalizados. Nós temos o direito de acesso a atos que já estão formalizados. Aquilo que está em diligência, de fato, a gente não consegue saber. Por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico, né? A gente não vai conseguir acessar, até porque a gente pode acabar atrapalhando a investigação da polícia se a gente tivesse informação antes. Então, é óbvio que aquilo que está em andamento não vai ser liberado o acesso. E isso não é uma negativa da delegacia, é uma prerrogativa deles, né? Eles não vão liberar aquilo que está em andamento. Mas é muito comum, é muito recorrente que a gente encontre nas delegacias de polícia a juntada tardia de documentos. O que isso significa, pessoal? Que já são atos formalizados, já são diligências que se completaram, mas a delegacia não juntou isso ao inquérito, deixou ali guardadinho, né? E aí, quando o nosso cliente vai prestar o seu depoimento, a gente vai lá obter essas cópias, essas informações, eles não nos mostram essa completude. E aqui, pessoal, o papel do advogado ele tem que ser extremamente rápido, extremamente certeiro. Peticionem isso de forma imediata, registrem essa negativa de acesso à completude e, se preciso, acionem o judiciário informando do erro que está acontecendo, né? Porque a gente tem uma quebra à ampla defesa absurda e até o contraditório, que de fato é mitigado nessa fase inquisitiva, mas que deve ser feito. Isso significa, pessoal, que a nossa atuação na delegacia de polícia ela tem que ser sempre proativa. A gente não pode perder o timing desses peticionamentos. Às vezes, o nosso cliente ele vai ser ouvido e nós temos notícias que uma testemunha, um outro investigado já foi ouvido. E quando a gente chega lá, eles não nos apresentam essa cópia do termo de depoimento. Então, peticionem, façam esse registro e, se for preciso, acionem o judiciário para que eles tomem ali um puxãozinho de orelha com relação àquilo que eles estão fazendo. Esse é o primeiro ponto e que está dentro dessa primeira hipótese de acesso aos autos que eu queria passar para vocês.
O segundo ponto que eu comecei a falar é sobre a proatividade nossa enquanto advogados. Por quê, pessoal? Porque ainda que a gente esteja na fase da investigação, tem muito elemento informativo que pode ser produzido pela defesa. Não só pode, como deve ser produzido pela defesa, inclusive. A indicação de testemunhas que possam reforçar a fala do réu, por exemplo. Eventualmente, a solicitação de algum assistente técnico para contrapor um laudo que foi feito ali pelo perito. Apresentar documentos que desconstruam essa versão acusatória. E aqui, lembrando, gente, que embora o direito civil, por vezes, aceite prints de WhatsApp como uma prova válida, o direito penal já não tem uma flexibilidade tão grande com relação a isso, né? Isso significa que se a gente simplesmente apresentar um print screen como forma de justificar eventual conduta do nosso cliente, se ele não estiver acompanhado de uma prova de veracidade, esse print ele vai ser simplesmente descartado e esse elemento informativo não vai ser utilizado. Então, quando a gente fala em apresentar documentos que desconstroem essa versão acusatória, lembre-se que, se for um documento digital, vocês precisam de alguns aplicativos e de alguns cuidados extras. No escritório, a gente utiliza o Verifact, mas tem tantos outros aplicativos que fazem isso, né? E deixo como dica para vocês que sempre que tiverem acesso a alguma prova nesse formato, que vocês façam essa verificação devida, né? Até para uma garantia do cliente. E ainda falando sobre essa proatividade da defesa, eu queria conversar com vocês sobre o próprio interrogatório, né? Porque eu já ouvi em muitas palestras que o ideal seria que o acusado, né, o investigado, ele ficasse em silêncio na delegacia de polícia. E eu não concordo muito com essa informação, e ainda bem que o pessoal do escritório também não. Porque, veja, gente, tudo que nós temos nessa investigação é uma versão que acusa o cliente. Se no único momento que é disponibilizado para ele falar, ele não fala, essa investigação ela vai terminar sem que se tenha qualquer contraprova feita. Então, se a gente tiver a possibilidade, se a gente souber a completude dessa investigação, se a gente puder olhar para frente e ver aonde essa investigação pode chegar, levem o seu cliente para prestar um depoimento efetivo, porque é a primeira defesa dele. O que não pode acontecer, pessoal, é ele prestar um depoimento na fase de delegacia, aí chegar na fase judicial, o Danilo vai falar sobre isso, e ele mudar completamente a versão dele, porque daí ele perde a credibilidade. Mas se vocês conseguirem fazer uma construção narrativa muito boa desde o primeiro momento, isso demonstra uma boa-fé daquela pessoa, isso demonstra que ele está tentando colaborar também com essa situação processual. Mas é claro que para isso, né, para que esse interrogatório ele efetivamente aconteça, a gente tem que preparar o nosso cliente, né? E a preparação desse cliente é aquele acesso aos autos que eu conversei com vocês agora, o estudo completo e a preparação desse cliente, que é uma reunião, primeiro, para saber o que aconteceu, para saber a versão dele sobre essa circunstância toda, fazer perguntas a esse cliente, assim como o escrivão, a escrivã ou o delegado de polícia responsável pela condução vai fazer, e colocá-lo ali num ambiente mais ou menos de pressão que pode acontecer na delegacia de polícia. Ou seja, simule com ele efetivamente aquilo que ele vai passar na delegacia de polícia. Porque isso faz com que o cliente se sinta mais seguro ao estar na delegacia, né? A gente precisa pensar que nem sempre o nosso cliente da advocacia criminal é alguém que comete crimes reiteradamente, né? Ou seja, quando ele vai à delegacia, ele não está acostumado àquele ambiente. E se a gente não prepara de maneira adequada, ele vai engasgar, ele vai se confundir,
ele vai apresentar uma versão cuja ordem cronológica está absolutamente errada, e isso vai dificultar o entendimento de todo mundo que está envolvido nesse processo, tá? Então, simulem esse interrogatório com ele. Simule algumas vezes esse interrogatório. Se o seu cliente for uma pessoa mais velha, uma pessoa que às vezes tem certa dificuldade, você percebe que ela tem certa dificuldade em guardar o conteúdo daquilo que você está falando, faça um roteirinho. Entrega para ela esse roteiro. Olha, fulano, esses aqui são os pontos que você precisa falar. Leia, releia. Ficou com dúvida, leva o roteiro. Não tem problema levar o roteirinho, ninguém vai te proibir, ninguém vai te dar bronca. Faça aquilo, pessoal, que o cliente vai se sentir seguro no momento. Mas tomem essa cautela. O cliente, ele só retorna para nós, ou só nos indica, e afinal, esse é o nosso melhor marketing, se a gente conseguir demonstrar que nós temos cuidado e zelo com ele e com o procedimento ou processo dele. Se a gente consegue perceber uma defasagem dele no momento da sua apresentação de defesa, no momento da sua fala, façam tudo o que estiver ao alcance de vocês para tentar minimizar essas questões. E ele certamente vai te agradecer no futuro. E uma outra coisa bastante interessante que muitos advogados deixam de fazer é que se o seu cliente, porventura, estava nervoso, esqueceu de falar alguma coisa nesse interrogatório que era importante, saibam que é direito de vocês, enquanto advogado, formular perguntas ao final desse interrogatório. E aí o seu cliente vai entender: opa, eu esqueci de falar isso daqui. Ou eu falei de forma confusa. E ele vai ter, portanto, a oportunidade de rever a sua fala, de explicar melhor a sua fala, e isso vai ficar constado no termo de depoimento. Então, tranquilizem o cliente de vocês na reunião prévia. Tudo que você tem que falar é isso que está no roteirinho. Mas, se você esquecer, deixa que eu te pergunto, e aí você vai ter oportunidade de falar, você vai ter oportunidade de explicar. Para que ele se sinta amparado, né? Amparado enquanto advogado, enquanto ser humano que presta atenção no outro também, né? Para além da nossa profissão. Mas, pessoal, existem alguns inquéritos, algumas investigações que, de fato, elas são extremamente complexas. Elas são muito maiores do que a gente possa imaginar naquele primeiro momento, né? E aí, nesta circunstância, talvez o direito ao silêncio possa ser algo válido. Ou seja, se vocês observarem na ida à delegacia que as pessoas envolvidas, a quantidade de pessoas, as tipificações penais que estão sendo discutidas, podem trazer um alto grau de complexidade, talvez o direito ao silêncio até possa ser algo a se pensar. E se for, o que é interessante que vocês façam constar? Que o seu cliente ele se resguarda ao direito ao silêncio, mas que ele se disponibiliza em data posterior a prestar os seus esclarecimentos. O que a gente está falando quando a gente faz isso, pessoal? Olha, agora, meu advogado não consegue saber tudo o que está acontecendo, a dimensão de tudo que está acontecendo. Mas assim que a gente tiver tempo hábil de estudo, eu me comprometo a voltar aqui e auxiliar essa investigação. E assim, pessoal, a gente consegue exercer esse direito de defesa, a gente pode iniciar uma construção estratégica muito boa e o seu cliente vai poder dar a versão dele no momento adequado. Quando a gente fala de grandes casos, né, de operações maiores, a gente costuma ter uma aceitação por parte da delegacia em fazer essa oitiva posterior, ainda que o cliente esteja preso. Ou seja, se viabiliza a ida do cliente preso à delegacia
para que preste esse depoimento posterior, tá? E por que que eu falo da gente fazer toda essa atuação em inquérito policial com proatividade, né? Da gente indo atrás, da gente colher prova, da gente produzir prova, pedir diligência, encher o saco da delegacia. Porque, pessoal, pode ser que isso, ao final da investigação, nos gere algum benefício da justiça penal negocial. Ou seja, esse nosso trabalho desenvolvido durante a investigação pode resultar numa NPP, por exemplo, ou pode resultar numa desclassificação do crime que era primariamente imputado. Então, se entendia que num primeiro momento era algo muito mais grave, mas depois que a defesa entrou e fez toda a sua atividade probatória, se percebe que, na verdade, a tipificação penal era outra e muito inferior àquilo que se tinha apontado no início. Isso também significa que a gente vai ter uma denúncia muito mais redonda, entre aspas, para nós, defesa. E isso faz com que a gente tenha um trabalho um tanto quanto mais, não vou dizer fácil, porque o direito penal nunca, né, nos dá o benefício dessa palavra, mas um pouco mais tranquilo do que seria pegar uma ação penal cuja a investigação não teve participação nenhuma da defesa, né? E aqui, pessoal, um último ponto que eu queria falar com vocês. No escritório, a gente faz um relatório que a gente chama de tomada de posição estratégica, que a gente faz uma geral e uma fracionada. O que eu quero dizer com isso? A gente faz uma análise total do caso, com resumo de imputações, com folhas importantes do processo, com reunião de clientes e anotando ali o resumo das reuniões, informando prazo prescricional, informando possibilidade de justiça negocial, e se sim, qual, um relatório geral. E aí a gente faz um segundo relatório, que ele é direcionado para as teses que nós podemos aplicar a cada caso. Então, a gente olha para aquele cliente, vê o caso dele e fala assim: aqui eu posso usar 3 teses. Com o caminhar desse processo, pode ser que essas teses se modifiquem, mas pode ser que essas teses se concretizem, né? As coisas se iluminem para que, de fato, a gente consiga o resultado em cima dessas 3 teses. Por que que eu falo isso? E acho que é um documento extremamente importante de uso interno, tá, pessoal? De uso interno, de uso do escritório, mas acho que é extremamente importante. Porque, senão, nós vamos observar o caso naquela correria do prazo. E na correria do prazo, pode ser que a gente deixe de analisar alguma outra tese, que lá atrás nos parecia óbvia. Mas quando a gente olha quando o prazo chegou, não era tão óbvia como parecia. Prazo prescricional. Às vezes, na correria, a gente não refaz as nossas contagens de prazo. Então, se a gente já tem no relatório um indicativo, uma das nossas teses pode ser manter esse processo e tentar uma prescrição, né? Tudo isso facilita o nosso dia a dia da advocacia. Outro ponto importante de se constar no relatório, e que os alunos da pós, do Proordem que está aqui, eu acho que já até sabem dessa dica, porque eu acabei falando na última aula. Se vocês pegaram um caso de um juiz que ainda não estão acostumados a atuar, e vocês pretendem utilizar uma tese defensiva, vá no site do Tribunal de Justiça, verifica o banco de sentenças desse juiz e vê qual é o entendimento desse juiz para a sua tese. Se ele vai concordar ou se ele acha um completo absurdo. A mesma coisa vocês devem fazer
quando vai fazer a apelação? A gente sabe qual é a Câmara do TJ? Sei. Então vamos ver, geralmente é muito ruim o entendimento, mas vamos ver qual que é o entendimento dessa Câmara do TJ. Por quê? Porque daí a gente já sabe quais teses estão dando certo, e se estão dando certo, como que elas foram trabalhadas, e esse é o ponto, esse é o maior pulo, né? Como que elas foram trabalhadas para ter um resultado positivo. É assim que a gente pode maximizar as chances de ganho do nosso cliente. É a gente ter uma atuação que ela seja de fato estratégica. E para que a gente obtenha esse bom resultado, pessoal, isso só vai acontecer se desde o primeiro minuto que vocês contatarem o cliente, vocês tiverem uma linha clara na cabeça de vocês. Cliente não é para vocês se lembrarem dele só quando sai a publicação. Isso não é uma boa atuação. A boa atuação é você fazer o acompanhamento contínuo. É você estudar e ver o que tem em benefício. É você olhar uma matéria, eu ia falar no jornal, mas eu denunciei a minha idade. Você olha a notícia no Conjur, vê o que pode ser de benefício e você fala, isso se aplica ao cliente. E você já joga no documento de tomada de posição estratégica, por exemplo. Assim, quando você for fazer a defesa, você já sabe o que de relevante está sendo discutido. Dito isso, pessoal, eu encerro a minha fala porque passei um pouquinho para vocês sobre a parte da delegacia de polícia, mas o Danilo vai falar com vocês. Honorários? Ah, falo. Honorários, então, pessoal. Eu vou falar duas coisas, só prometo, gente. Sobre os honorários, o Danilo vai até fazer uma complementação sobre isso também, mas nós temos alguns formatos, nós temos algumas formas de se cobrar honorários no direito criminal, e eu vou chamar a atenção para dois tipos de cliente. O primeiro é aquele cliente que está em fase de execução penal, né? É o cliente já condenado, portanto. E eu queria chamar a atenção de vocês para sempre que fizerem contrato de honorários com essas pessoas, primeiro, que o contrato ele tem que ser feito em nome da pessoa solta, né? Porque afinal, se ele descumprir, depois a gente não tem como correr atrás. Então, faça em nome de algum familiar, de alguém que tenha de fato condições de fazer esse pagamento. Mas mais do que isso, observem, constem no documento se esse valor que vocês estão propondo está incluindo eventuais sindicâncias que esse cliente vai receber enquanto preso. As sindicâncias, elas são abertas sempre que o cliente ele toma uma falta grave ou uma falta qualquer no ambiente penitenciário. E, pessoal, considerando a nossa população carcerária, não é difícil que o cliente tome uma sindicância. Então, saibam que trabalhar na sindicância, trabalhar nessa demanda administrativa, é tempo e é custo. Então, ou vocês calculam isso no contrato de honorários, ou vocês coloquem uma exceção, que a cada sindicância o valor vai ser de, e aí vocês estipulam esse valor. Essa é a melhor maneira para vocês atuarem, principalmente quando o cliente tem muita pena a cumprir, né? Porque aí ele fica tomando sindicância atrás de sindicância, você fica ali tendo cada vez mais trabalho por um preço que foi fixado de forma redonda no contrato. E aí você não tem como fazer a discussão dele, né? E o segundo ponto que eu queria falar com vocês é um outro tipo de contrato de honorários direcionados à empresa. Né? Então, nós temos muitas empresas, por exemplo, que nos pagam no formato mensalista, para que a gente faça a atuação, enfim, o acompanhamento de diversos casos que ela tem ali dentro.
E eu chamo a atenção, dentro desse contexto, especificadamente àquela empresa que, na verdade, tem um conjunto, um grupo de empresas em que ela participa. E aí se começa a pedir que a gente faça a defesa da empresa X, da empresa Y, da empresa Z, simplesmente porque é do mesmo grupo. Pessoal, então, sempre que vocês vão fazer um contrato de honorários nesse aspecto, delimitem. Vocês estão, de fato, atuando para todo o grupo ou somente para aquela empresa? Quanto mais redondo o seu contrato de honorários tiver, melhor margem você tem para fazer uma eventual discussão sobre isso. Não é porque nós fechamos contratos mensalistas com as empresas que nós devemos cuidar da pessoa física desse sócio também, né? Então, o sócio fez uma besteira. Não, você não pode resolver? Não, não posso resolver. A não ser que você me pagar. Aí a gente resolve, não tem problema. Mas saibam que não é porque a gente está no mensalista que a gente cuida de qualquer problema da pessoa física envolvida. Isso é alvo de um outro contrato de honorários, de outra proposta, de outra atuação, tá? E que não tem problema nenhum, pessoal. E a empresa também não vai criar problema nenhum se isso estiver sempre às claras, se isso for feito de forma bem discutida entre as partes. O que não pode acontecer é vocês pegarem um contrato de honorários que nós temos aí no Google, geralzão, aí a hora que dá o problema, eles falam, mas você não colocou isso no contrato. Né? Então, não esperem dar esse tipo de problema, porque gera desgaste com o cliente de forma absolutamente desnecessária. Né? Então, quanto mais especificado for o contrato, melhor para vocês. E assim eu encerro agora, certo? Encerro agora a minha fala e passo para o Danilo conversar com vocês. Agradeço a participação de cada um que está aqui, do pessoal do escritório em específico. E dos meus alunos, que, embora não esteja valendo nota, eles estão aqui. Muito obrigada, gente. Bom, então, vamos ouvir agora o doutor Danilo, não sem antes parabenizar a doutora Giovana pela brilhante exposição. Eu até fiz aqui algumas anotações, depois, ao final, se for possível, né, alguma pergunta, alguma discussão. Parabéns, viu, Giovana? Doutor Danilo, por favor. Bianca. Boa noite a todas e todos. Sempre um prazer enorme estar aqui. Ano passado eu tive o privilégio de ser convidado também para palestrar numa das noites da Semana Jurídica. Vou começar meus cumprimentos ao meu amigo que já entregou, que somos parceiros de longa data. O Braga é um orgulho enorme para mim, a sua amizade, porque hoje, quem nos conhece há pouco tempo, ou quem está, pelo menos, me conhecendo agora, tanto eu quanto o Braga não tivemos legado na advocacia. Nós não tivemos herança de processos, pais ou familiares, ou algum advogado experiente que já tivesse uma carteira de clientes e que nos passasse essa carteira de clientes. Tanto eu quanto o Braga, nós começamos do zero. Quando você começa do zero, você não sabe se vai dar certo. Você sonha, como muitos de vocês aqui sonham, eu tenho certeza disso. E nós estudamos na mesma faculdade, comíamos o pão de queijo da mesma cantina, naquela dureza, colávamos as mesmas provas, colamos bastante, mas estudamos bastante também. E depois, nos primeiros anos da advocacia, almoçava naqueles restaurantes mais simples, que dava para pagar, dividíamos as agruras, as dificuldades, as poucas experiências naquela época, e éramos felizes. E eu fico muito feliz hoje aqui de ver o advogado, o representante da nossa classe, o professor e também o aluno da academia que o Paulo se tornou.
E estar aqui com ele mais uma vez assim, é um motivo de muita alegria, é um motivo de nostalgia que a gente olha para trás e fala, caramba, não agradecer a Deus. Nossos sonhos sempre mudam, pessoal. A gente sempre tem um sonho, isso é importante, né? Nos mantém animados, afastamos momentos depressivos, a gente sempre muda os nossos sonhos. A gente chega em algumas conquistas e estabelecemos outras conquistas. Mas conquistamos, temos outros sonhos, mas a gente precisa agradecer o caminho que foi percorrido de 20 anos, né? E fico feliz, cara, por ter você aqui me apresentando e saiba que a sua amizade é um motivo de muito orgulho para mim. Doutora Franciane, um prazer tê-la aqui mais uma vez, de revê-la. A Gi, sócia do escritório, minha amiga. Doutor Gonzales, meu amigo de Abracrim, presidente do Lobeira de Hortolândia, fazia muito tempo que eu não via. As redes sociais nos enganam, porque a gente vê as pessoas pelas redes sociais e acha que está encontrando com elas. E aí você vê as histórias delas, você acha que você está conversando com elas quando você bota o seu comentário ali, né? Aí quando você encontra pessoalmente, você vê, caramba, fazia tanto tempo que eu não via. Parece que continua crescendo ainda. Toda vez que eu vejo o Gonzales está maior. Meu amigo e meu cunhado, necessariamente nessa ordem, o André Bugarim, empresário, advogado de direito desportivo, tendo a honra de tê-lo aqui, ó, chique. As minhas amigas da GV, a Ana, a Mari, prazer tê-las aqui também, de vê-las aqui, de poder dividir as nossas histórias. Ademir, meu amigo da faculdade, da graduação, muito bom. Pessoal, eu e a Gi preparamos com bastante carinho alguns pontos que nós gostaríamos de trazer para vocês. A Gi já trouxe alguns, eu trouxe outros, mostro a cola, tá? Para vocês saberem que foi preparado, foi pensado com carinho, de acordo com aquilo que a gente acha que se nós estivéssemos sentados aí, hoje nós gostaríamos de ouvir. Nós gostaríamos de ouvir alguém hoje que falasse sobre isso, porque são assuntos que a gente está sempre aprendendo. A gente sempre ouve uma dica. E eu passei a frequentar, até por causa da minha esposa, irmã do André, algumas imersões. Imersões fora do direito, porque eu também fiquei muito tempo, né? Só curso jurídico, depois academia, mestrado, tal. Eu falei, eu preciso também ouvir de outras coisas. E ao final, para quem ficar, eu vou dar algumas dicas de cobrança de honorários que eu aprendi. Não foi lá no começo, foi esse ano. Foi esse ano. Então, dicas que eu aprendi e que deram certo nesses últimos contratos. Eu estou feliz com isso e vou dividir com vocês. O mal ou o bem do professor é que ele não vê problema algum de dividir conhecimento. E eu tenho isso dentro de mim e quero dividir com vocês, porque eu acho que tudo isso volta em dobro e vocês vão passar esse conhecimento para outras pessoas. Mas eu não vou começar pelos honorários, porque para chegar em honorários, a gente precisa passar pelo conhecimento e pela técnica, e a gente vai passar isso para vocês, tá? Seja quem sonha ou já trabalha só na área criminal, ou para quem pega um caso aqui ou outro ali, ou para quem ainda vai descobrir se tem esse dom da advocacia criminal ou não, essas dicas são válidas para todos. Todos e todas, tá? O primeiro ponto que eu acho que é muito importante é a gente começar pela instrução. O primeiro passo quando a gente fala da instrução criminal é um cliente ou uma cliente que acabou de ser citada. Acabou de receber um mandado de citação. E ela recebe um mandado dizendo que ela tem 10 dias para apresentar uma defesa inicial. Via de regra é assim, tá? Via de regra, vamos trabalhar aqui com procedimento ordinário, enfim, ou sumário. E ele ou ela tem 10 dias para apresentar essa defesa, chamada resposta à acusação. E o que eu vejo de talvez 90% dos advogados, pelo menos da nossa região, pessoal, pelo menos daqui, porque é aqui que eu advogo, é aqui que eu posso falar, tá? Que tratam essa resposta à acusação com uma banalidade muito grande. Muitas vezes pede para a estagiária, ou para o estagiário, ou para o colega, falou, ó, liga para o fulano lá, fala para ele que a gente precisa de 3, de 5 testemunhas para esse caso. Isso é muito comum. E eu ouço isso de advogados criminalistas experientes. Experientes, tá? Não estou falando de quem está se aventurando, pegou um caso ou outro. Aliás, quem é diligente e está pegando os primeiros casos costuma ser mais comprometido do que aquele advogado velho desinteressado. Fala, pega 3 nomes. Então, a gente já tem um problema aqui. E é isso que eu quero passar para vocês. Isso tem tudo a ver com o que a Gi falou sobre a tomada de posição estratégica, que as minhas amigas da GV já sabem de onde a gente tirou esse nome. Quando a gente faz uma resposta à acusação, a resposta à acusação é aquela peça inicial, aquela defesa inicial, que a coisa mais importante dela é apontar
os elementos de prova que nós queremos demonstrar no processo, ou melhor, os meios de prova. Quais são as testemunhas? Se nós queremos requerer algumas diligências à autoridade. Juntada de documento, a gente pode juntar na resposta, mas a gente pode juntar depois também. Só que testemunha é ali, é naquela hora. Então a gente tem que fazer isso com muito cuidado. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o Paulinho vai lembrar, tinha uma mensagem alguns anos atrás, isso antes da pandemia, porque era a época que a gente frequentava o fórum, que tinha um barquinho no mar, e era uma foto, assim, como se fosse um drone, provavelmente era um drone, helicóptero, foi tirado de cima, e a foto tinha um mar lá embaixo, um mar azul, tinha um barquinho, e só parecia isso na foto. E aí tinha uma mensagem que dizia assim, só há ventos favoráveis para quem sabe onde vai. E eu sempre gostei muito, você lembra, Gonzalez, dessa mensagem? E eu sempre gostei muito disso, eu sempre tive isso na minha cabeça. Só há ventos favoráveis para quem sabe onde vai. Isso serve para nós na nossa vida. Mas trazendo isso para o processo, e agora especificadamente para a resposta à acusação, a gente só vai ter um êxito numa defesa criminal se a gente souber o que a gente está fazendo, senão a gente vai depender da sorte. A gente vai depender de um pedido de absolvição do Ministério Público, ou do juiz acordar no dia iluminado. E assim, a gente sabe que, na verdade, hoje o sujeito ele foi denunciado, a denúncia, 99,9% das vezes, ela vai ser recebida, o juiz só vai estudar o processo lá um pouquinho antes da audiência, ela vai ser recebida, e o réu, na prática, ele precisa provar que ele é inocente, a verdade é essa, indúbio pro réu, pessoal, é só para graduação. E se a gente não sabe quem são as testemunhas que vão fortalecer aquilo que eu quero provar, eu perdi a chance da prova testemunhal. Então a gente precisa sentar com o cliente e falar, olha, a linha é essa. Você fez ou não fez, ou fez, nós vamos dizer que você não fez. Isso vocês vão definir com o cliente. E aí vocês vão pensar, como que eu vou provar o que você está dizendo? Ou como eu vou levar o juiz a acreditar, porque muitas vezes a defesa vai falar algo que não aconteceu, é um direito do cliente. Eu preciso provar aquilo. Eu preciso, muitas vezes, de testemunha. Então, quem são essas testemunhas? E já vai uma primeira dica. Pessoal, ninguém quer ser testemunha. O cliente vai chegar e falar, doutor, essa aqui não quer, falei com ele, essa aqui não quer. Primeira coisa, você vai chegar para o cliente e vai falar, você não vai pedir para a testemunha se ela quer ser testemunha. Não faça isso. Porque se a testemunha falar que ela não quer, e ela for importante para você, e você arrolar, você cria um problema com a testemunha. A testemunha falou que não quer. Aí o fulano ainda passou o nome dela para o advogado, a testemunha vai ficar pé da vida, não vai criar complicações na audiência, vai dizer que não lembra, não vai colaborar. Então o que você faz? Sugestão, tá? Que nós passamos para os clientes. Descobriu determinada testemunha importante, se ela vai ou não vai, não me interessa, dá o nome dela para mim. Aí você vai falar para ela que foi seu advogado que colocou o nome dela. Põe a culpa no seu advogado, na gente. Tira você, é técnica de negociação, é como se não fosse ela. Fala que foi o advogado que colocou. A testemunha tem obrigação de comparecer, obrigação legal, pouco importa se ela quer ou não. Então esse é o primeiro ponto, mas tem que ser uma pessoa estratégica. Mas e se você está na dúvida? Você fala assim, eu não sei direito se a testemunha viu ou não viu, eu não sei se ela vai dizer o que a gente precisa. O prazo da resposta à acusação ele é muito curto. Ele é muito curto. Então, pessoal, arrolem a testemunha. Depois, se ela não for colaborar, a gente desiste. Não posso deixar de fazer um parênteses aqui, né, André? Cumprimentar meu amigo, Leonardo Andreotti. Agora eu vou começar a ficar nervoso aqui nessa palestra, hein, Paulinho? Que isso, cara? Leozinho, obrigado pela sua presença. Então, é extremamente importante que a gente arrole, porque a hora é aquela hora. Não tem depois, é naquele momento. Arrola, depois desiste. Arrola e depois desiste. Mas eu não sei o endereço dela. Põe qualquer um. Depois você troca, não tem problema. Mas você tem que pôr um endereço. Coloca um lá. Qualquer um, procura um no Google lá e coloca. Depois você troca. Não tem problema. Mas o nome da testemunha tem que estar lá. Tá? Então esse é um ponto bem importante. Outro dia nós fechamos um caso com uma médica, era homicídio culposo, com inobservância de regra técnica de profissão, enfim, e o laudo médico do IML que apontou
imperícia dela, imperícia de outro médico também, que era uma sucessão de plantões, a gente precisava fazer quesitos para esse médico. Então, assim, se vocês forem procurar no Código de Processo Penal, assim, não está muito claro qual que é o momento da apresentação de quesitos, porque é uma prova que já foi produzida. Então, é uma prova que já foi produzida no inquérito. Só que eu quero fazer algumas perguntas para ele, porque o laudo dele foi muito ruim. Então, o que, que a gente percebe? Dois caminhos. Ou você já faz o quesito na resposta à acusação, que aí é difícil, porque o prazo é curto, precisa de uma proximidade muito que a cliente colabore, às vezes é médico, não tem muito tempo, embora seja algo importante para ele. A gente acabou optando por isso. Ou você informa o juiz: olha, eu quero fazer quesitos para o perito, devolva o prazo para mim, porque eu quero fazer perguntas para o perito, quesitos, tá? Para ele perguntar, ele terminou o laudo dele, eu quero complementar. É um direito de eu exercer o contraditório de forma diferida, ou seja, essa prova foi produzida na fase de inquérito, mas eu preciso continuar trabalhando com ela. É na resposta à acusação. É aqui que eu tenho que ou fazer os quesitos ou avisar o juiz: olha, eu quero fazer quesitos para esse perito. Tá? Não pode deixar passar, senão preclui. E aí, pronto, seu cliente pode ser condenado por conta dessa falta de atenção. E aí a culpa é nossa. Às vezes ele não vai nem saber, mas sua consciência sabe. Tá? Então, superar dessa fase e se preparando para a audiência, então vamos lá, apresentamos a defesa, o juiz não absolveu sumariamente, também não rejeitou a denúncia, tal, vai marcar audiência. Primeiro ponto, reunião prévia com o cliente. A Gi trouxe algumas informações sobre isso. Não quero repetir o que ela já falou, desnecessário, ela já exauriu o assunto. Mas é muito importante reunião prévia, pessoal. Eu vejo muita advogado que não valoriza a reunião. Criminal é interrogatório, criminal é prova testemunhal. É raro ter um processo criminal que não tem prova testemunhal. Até crime tributário costuma ter um fiscal arrolado, é difícil não ter. Então, a gente precisa fazer uma reunião prévia com o cliente, porque você tem que pensar o seguinte: se esse cara for condenado, eu preciso, eu não posso deixar margem para ele querer atribuir responsabilidade para mim. E isso acontece, pessoal. Mesmo assim, um cliente, a culpa nunca foi dele, vai ser sua. Só que assim, eu falo isso com toda a sinceridade, a margem que nós temos de reclamações no escritório é baixíssima. Só que a gente é muito chato, a gente é muito exigente com isso, com nós mesmos. E você nunca sabe onde o seu processo vai parar. Sempre ele conhece alguém, que conhece outra pessoa, que levou o caso para ser analisado. De repente você vai saber que a sua peça foi analisada pela pessoa fulano de tal. Então a gente tem que fazer aquela peça como se fosse a melhor peça das nossas vidas, cada uma delas. E ainda, nessa reunião prévia à audiência, a gente vai explorar com o cliente. Você vai sentir como é ele próximo da audiência. É o que a Gi falou. A gente sempre faz perguntas como se fosse o juiz. Porque não adianta você falar: você precisa falar para o juiz isso, você precisa falar para o juiz, o cara. A cognição e técnicas de memorização já mostraram que você aprende ensinando, que você aprende falando. Então você tem que mandar o cliente falar. E você tem que ser duro. Eu costumo ser mais duro do que juiz costuma ser. Ainda mais se a audiência na quarta vara com o Caio. Aí eu falo: o juiz vai falar isso para você, o juiz vai bater na mesa, o juiz vai falar: então a senhora está mentindo? Fazendo audiência, o Caio já era juiz titular, e assim, ele tem uma característica que eu gosto muito, sabe? Pode ser promotor, pode ser polícia, pode ser. Ele trata todo mundo igual, tá? Mas ele é um juiz que sente o faro, ele é um juiz firme. Então a gente já sabe o que vai perguntar. Só que hoje eu sei, mas antes eu não sabia. Então você tem que tratar um juiz duro. Então você faça perguntas duras e você vê se o seu cliente está respondendo bem. Como que ele está respondendo, como ele está evoluindo. E você tem que fazer para todas as perguntas. Ele não pode ser surpreendido por nenhuma pergunta. A gente fala isso para o cliente. Fala: não vai ter uma pergunta que o juiz vai fazer ou o promotor vai fazer que você não sabe responder. Porque se a gente disser que, olha, se ele perguntar isso você não tem resposta, a gente já vai preparar ele para uma resposta. Ou ele vai dizer que não lembra, ou ele vai falar. Normalmente ele não lembra, pessoal. A gente, assim, eu nunca recomendei o cliente a ficar em silêncio. Tá? Em delegacia já. Tá? Mas eu nunca recomendei em audiência. Silêncio parcial, pessoal. Isso é loucura. Porque sim, manda o cliente falar que não lembra. Que juiz que gosta. O cliente chega e fala: não, nas suas perguntas eu não vou responder, só vou dar minha defesa. Você já está dando a margem para o juiz condenar o sujeito. Entendeu? Ou ele não responde nada, então. Mas aí perde a chance da confissão. Então, assim, eu ainda não fui convencido
de que momento seria bom pedir para o cliente só responder as perguntas da defesa. Mas é uma posição minha, porque eu acho que aí o juiz arruma um outro motivo para condenar. Ele não vai falar que está condenando porque só respondeu as perguntas da defesa. Óbvio, ele não pode fazer isso. Mas ele condena por outro motivo. As provas não são tarifárias, tá? Provas tarifadas, né? Tipo, ela tem peso? Não tem. O juiz dá, ele pode dar o peso que ele quiser para uma outra prova. Então, no fundo, você nunca vai saber. Então, o cliente tem que estar muito bem preparado. As testemunhas, aqui vem um cuidado, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com testemunha, tá? Assim, já fiz loucura, tá? De assim, esse aqui, doutor, olha, é meu amigo, não sei o quê, vai falar o que precisar, tal. Já há muitos anos, eu tomo muito cuidado falando, não, eu não vou falar, fale você. Porque assim, eu já vi muita coisa, pessoal, em audiência, e advogado, falso testemunho é crime de mão própria, ou seja, só é autor do crime aquele que pratica o crime naquele momento, ou seja, a testemunha. Só que o advogado pode responder, ter auxiliado, ele responde na figura do partícipe e toma representação, tem que tomar muito cuidado, tá? Ainda mais casos complexos, promotor, juiz pergunta, você já foi no advogado? Faz pergunta. Então, tomem cuidado. Se a testemunha for mentir, aí é problema dela com o cliente. Manda o cliente falar com ela, tá? O cliente não gosta, o cliente acha que é obrigação do advogado, tá? Ele acha que é obrigação do advogado manter a testemunha dele mentir, tá? Mas aí vocês têm que saber que quando a bomba estoura, né, se valeu a pena ter passado por isso. Então a gente no escritório não faz. Falou, você quer mandar mentir? Mande você, converse você com ela, a gente não. E quando a gente percebe que tem muita maracutaia, vai mentir muito, nem no escritório vai, tá? Nem no escritório vai, para não correr o risco, tá? De ter algum tipo de problema. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer também é quando você precisa perguntar para testemunha, ou às vezes até para o seu cliente, para o juiz visualizar a situação, e às vezes é um mapa, é uma foto, a gente gosta de fazer o seguinte: a gente faz uma petição, junta essa petição poucos dias antes da audiência, muitas vezes no dia anterior à audiência. Quando for foto, mapa, a gente amplia bem, deixa ela muito visível. Muito legível, visível, com gravuras, enfim. Outro dia teve um caso que a gente precisou. é, Era foto do prédio, né, Gica? A gente precisava mostrar que o prédio tinha janela. Eram os empresários respondendo por tortura. Eu não posso dar nomes, porque é um lugar que a pessoa conhece, mas eram empresários respondendo por tortura, porque teriam torturado os empregados para forçá-los a pedir demissão. Porque, e com isso eles teriam inventado que, ó, eu sei que vocês estão roubando aqui a empresa, tal, pede demissão, lelé, teriam ficado horas trancados, sem ir no banheiro, uma que estava grávida precisava tomar remédio, e a gente precisava mostrar, não, peraí, era uma sala tal, tinha janela, era horário do expediente, a sala tinha banheiro, que ela estava mentira, que ela ficou sem ir no banheiro, porque tinha um banheiro lá na sala, tá? Tinha câmera de segurança interna. Então, assim, tinham várias situações que a gente precisava mostrar isso para o juiz. O juiz não conhece o ambiente. A gente pediu para tirar foto. A gente até quase foi passar lá. Quase passou lá para tirar as fotos. Só que aí o cliente trouxe fotos boas. A gente juntou foto do local para o juiz visualizar, para o juiz passar um filme na cabeça dele. Então, isso é muito importante, sabe? Usar aquele tal do visual lock, o pessoal fala, em audiência, fazer um esqueminha, linha do tempo, né? Ilana trabalhou com a gente, fez muito isso, né, Ilana? Então, assim, o juiz precisa visualizar tudo isso que a gente está falando, porque senão não faz sentido. E quando não faz sentido na cabeça do juiz, você pegar um juiz muito rígido, como, por exemplo, o doutor Caio, eu estou falando porque todos os casos parece que cai lá, parece que vê o logotipo do escritório e cai para a quarta vara. Ele indefere, pessoal. E alguém aqui conhece teve alguma decisão já, ou conhece alguém que teve uma decisão porque o juiz indeferiu a pergunta? O tribunal, assim, para reconhecer uma nulidade, pessoal, Deus nos acuda. Então, se o juiz indefere pergunta, o tribunal fala, não, mas não ficou comprovado prejuízo, tal. Então a gente precisa evitar que o juiz indefira nossas perguntas, até porque quebra a nossa linha de raciocínio na audiência, fica ruim, fica pesado, o cliente fica nervoso, porque vê que você começa a ter embate com o juiz. Então, tudo que puder fazer para o clima ficar amistoso e você conseguir produzir a prova que você tem que produzir, é o melhor caminho. É o melhor caminho. Porque é, o juiz pode até condenar. Tem chance no recurso de apelação? Lógico que tem. Só que o melhor momento é a produção de provas. Não adianta. Depois, se você deixou de produzir alguma prova, a chance de reverter em sede de apelação é muito pequena. E Brasília hoje, pessoal, quase não está para conseguir que um recurso especial extraordinário seja conhecido. Assim, é raridade.
É muito mais fácil você conseguir absolver alvará de soltura de um tráfico transnacional do que conseguir um recurso especial seja conhecido. É muito difícil, então a gente não pode contar com Brasília. A gente precisa produzir bem as provas aqui em primeira instância, tá? Então, o que a gente gosta de fazer para a audiência? Vai com a audiência preparada, vai com a audiência não subestima, sabe? Advogados muito mais experientes, sabe, que eu conheci, tive o privilégio de trabalhar em alguns casos juntos, vão com audiência, com perguntas preparadas. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes se a audiência começa, tudo para dar certo. Você acha que é tranquilo, vira um Deus nos acuda, uma discussão, você perde a linha de raciocínio. Se o juiz começa a indeferir as suas perguntas, você não estava esperando por isso, achou que ia ser uma audiência mais tranquila, você perdeu sua linha de raciocínio. Então você tem que ter os apontamentos. E mais que isso, por que ainda é mais importante que isso? Porque se o juiz indefere suas perguntas, você precisa, caso tenha debate oral nessa própria audiência, você precisa preliminarmente no debate oral, naqueles 20 minutos que o advogado tem, você precisa lembrar o juiz e pedir a nulidade por cerceamento de defesa, porque ele indeferiu aquelas perguntas. Só que você precisa lembrar das perguntas. Qual foi a pergunta que ele indeferiu? Se você não anotar na hora ali quais perguntas ele indeferiu, você não vai lembrar de alegar isso preliminarmente no debate oral. Então, assim, tem que estar preparado. A audiência é isso. Não dá para ir lá passear. Não vai dar certo. Outra coisa que a gente faz, e isso ajuda muito, você nunca sabe se vai ter debate oral ou não, tá? A não ser que seja caso que a gente já está acostumado, tal. Mas vai preparado para o debate oral. Vai preparado. Sabe? Já separa lá os tópicos que vão ser discutidos. Sabe? Não seja surpreendido, passa vergonha. Sabe? O MP tem aquela prerrogativa de já manda tudo no. Já está tudo digitadinho ali, passa para o juiz, aí coloca ali e tal. É difícil o MP fazer debate oral mesmo. Mas acaba vindo para nós. A gente fazer o debate oral. Eu, particularmente, gosto, pessoal. E assim, quem puder fazer, faça. Mas não é prestígio, não é para parecer. É porque eu tenho certeza que o juiz vai me ouvir. A minha petição, não sei se ele vai ler, a verdade é essa. Ali ele vai ter que me ouvir. Ali eu falo alto, ali eu trago os argumentos. Então eu prefiro 1000 vezes o debate oral. Então, quem tiver, gosta de falar, comecem a perceber. O debate oral te dá o privilégio de ter certeza que o juiz vai te ouvir. E aí, vamos para a fase de recurso. Vamos para a fase de recurso. Recurso ou porque seus pedidos não foram totalmente acolhidos, ou seja, foi uma sentença parcialmente procedente, você conseguiu parte, o cliente foi condenado, mas em parte, ou foi condenado na íntegra do pedido da denúncia, tá? Bom, vale a pena sustentar oralmente? Como é que funciona isso? Despacho, memorial em gabinete, como é que funciona? Olha, eu vou falar para vocês o que a gente faz no escritório. Depois de muitos anos sempre aperfeiçoando. Primeira coisa, a pandemia, ela trouxe essa forma dos atos, audiência, sessão de julgamento de tribunal, serem virtuais. Faz muito tempo que eu não faço uma presencial no TJ, tá? A última que eu ia fazer no final do ano, por sorte, ainda bem, o relator me chamou, que tinham dado provimento ao nosso recurso. Aliás, tinha negado o provimento ao recurso do Ministério Público, era um caso de amparo, e eu não precisei nem sustentar. Voltei para trás. Fazia muito tempo que eu não fazia. Porque algumas câmeras estão fazendo uma vez por mês, enfim. Então a gente faz da forma virtual. E virtual é cansativo. Você olha ali, quem já teve experiência de fazer ou de assistir, você vê que olha, malemar eles estão prestando atenção. Se já não prestavam presencialmente, você gritando na orelha deles, você imagina virtual. Então o que eu percebo que faz diferença? E um detalhe. Vocês sabem que o voto já está pronto, né? Inclusive, se entra no site do TJ de dias antes, vou falar TJ, tá? No TRF não aparece, mas no TJ tem o número do voto, inclusive. Ou seja, você está indo lá na sustentação oral para, se der muita sorte, tentar mudar alguma coisa. Eles vão pedir vista. Então, assim, é quase que missão impossível se o voto for ruim a sua tese. Você vai lá para sustentar, para tentar cavar uma curiosidade em algum ponto. Então, o que a gente faz no escritório? Voltando, primeiro, despacho, depende de quem que é o relator, depende quem que, depende do caso, depende do que vai ser falado.
a gente chegou à conclusão que o que vale mesmo a pena é discutir questões de fato. Às vezes atenção a um documento que eles não viram, que o juiz aqui não viu na sentença, algum detalhe sobre fatos. Agora, não adianta você querer despachar por uma questão de direito. Por exemplo, tem um caso de repercussão nosso aí que acabou de ser julgado pelo tribunal, o tribunal manteve a condenação pesadíssima. Os réus estavam foragidos no interrogatório. A audiência foi por videoconferência. Foi até com o Dr. Caio. Ele não autorizou que eles fossem ouvidos em sede de interrogatório, porque estavam foragidos. Tá? Tem decisão, por exemplo, do ministro Fachin dizendo que não, que o fato de ele estar foragido não impede o interrogatório se o juiz quis marcar a audiência da forma telepresencial. Mas o Caio falou que não, é um assunto realmente que a jurisprudência majoritária entende que não tem direito o réu foragido. Eu até acho que ao longo do tempo isso vai mudar, como outras posições mudaram, tá? Ao longo do tempo, ampliando os direitos de defesa dos réus, mas não autorizou. Você acha que adianta eu despachar com o relator do caso? Falou, doutor, mas que olha, que eles tiveram o direito cerceado quando o interrogatório. O relator já tem a posição dele. Chega um monte de situações assim, é uma questão de direito. Isso não muda. Então não perca tempo. Não perde tempo. E aí, quando você for despachar, pensa, primeiro, apresenta o memorial antes, tá? Manda no e-mail dos gabinetes, tá? Todo tribunal lá tem lá o gabinete do relator tal. E é o relator que manda, pessoal, se preocupem com ele, tá? E, evidentemente, depois o revisor, num segundo momento, também ajuda bastante, mas o relator é o que manda. E apresentem o memorial com apontamentos. Memorial não é resumo da sua apelação. Sabe, escrever, o cara já leu, o cara... Agora, se você faz um apontamento, sabe, com setinha, com um resuminho, e aí coloca, por exemplo, você está falando aqui no seu memorial, que um ponto que chama atenção, já coloca a página dos autos que tá, para facilitar a vida dele, para ele olhar, tá? Então tem que ser extremamente sucinto, sabe? Tem que ser extremamente sucinto. Só com apontamentos, aquilo para fazer, para chamar atenção mesmo. Depois você marca o despacho, tá? Mas assim, a gente também despacha pouco, a gente despacha quando acha que é algo que mereça despacho. Senão, a gente apresenta o memorial. E quando vocês forem fazer sustentação oral, já escolham o que vocês vão falar. Não precisa falar tudo. Aliás, é só aquilo que precisa estar na sustentação. E tem casos que não precisa de sustentação. Se a sua matéria for só de direito, precisa sustentar. Não sei que o cliente faça muita questão, tá? Mas assim, não vai ter efetividade. Ele já tem o posicionamento dele, você já apresentou recurso, você já apresentou memorial, quando é caso de memorial. Então, sim, a gente não sustenta em todos, a gente sustenta quando acha que vale a pena, tá? Então, eu acho que esses pontos são pontos que me chamam muito a atenção, tá? Com relação à forma estratégica de trabalhar. E chegando ao final agora, eu vou falar aquilo que vocês ficaram para saber de honorários. Tenho certeza disso. Primeira coisa, tá? Antes de chegar no mais importante sobre os honorários. O que é difícil, pessoal? Quando o cliente pega e te manda uma cópia, assim, ó. Ah, doutor, doutor, eu quero marcar uma consulta aqui. Não é? Ah, tem a cópia do processo. Aí te manda 14 mil páginas de PDF. Então, assim, quando o cliente tem essas cópias, eu acho legal para você entender onde você está pisando. Tá? Para você entender onde você está pisando. E isso é extremamente importante para depender até do tipo de cliente que vocês querem ter ou não, enfim. A gente no escritório tem um perfil de clientes que a gente não pega. A gente não trabalha. Tá? Mas é uma escolha nossa. Todo réu tem direito à defesa, não tenho dúvida disso. Só que eu sou dono do meu escritório e eu jogo para que eu quero. Apareceu um caso lá, eu falo, cara, eu não gosto desse cara, porque eu não quero. Então, a gente tem essa prerrogativa. Não estou dizendo que ele não tem direito à defesa. Ele que contrate outro, alguém que não tem problema nenhum em pegar essa causa, vai para a defensoria pública. Eu acho que ele tem que ter direito de ter um advogado, um defensor, mas a gente não vai advogar para ele. Outro dia apareceu uma situação, um advogado que você conhece, gente boa, parceiro nosso, com um caso lá de uma hora. Não, Danilão, eu lembrei de você na hora, tal, um caso, um cliente, dono de, acho que, fazenda de café, tal, o cara tem até helicóptero, não sei o que, tal, né? Acabou de ser preso agora, operação, nananã, parece que tá no tráfico internacional, mas, pô, ele não tem nada a ver, a gente advoga pra fazenda dele, bebê. Falei, tráfico nacional, helicóptero, falei, ih, velho, isso aí tem PCC no meio. Ah, tráfico internacional, qual que é a chance de não ter? Aí eu falei, cara, você tem cópia? Tem alguma? Não, não tenho nada, mas ó, o fulano, meu sócio aqui, tá indo lá pra
nem lembro que presídio que era, longe pra caramba. Agora à tarde eu preciso de um preço, dá um preço aí. Falei, cara, não, eu preciso ver quem tá no caso. Porque, assim, eu não sei nada do caso, eu não conheço o cliente, eu não sei se tinha facção criminosa no meio, eu não sei se a tese desse cara é atribuir responsabilidade contra alguém da facção. Então, assim, tem tantos problemas que assim, não dá para pegar casos no escuro, não tem como. O barato sai caro. E assim, não é só dinheiro que eu tô falando. Tô falando que você pode entrar numa enrascada sem saber. E assim, luz do destino, eu comentei por cima com a Gia já tinha trabalhado nesse caso com uma menina da Bracrim, uma advogada da Bracrim, né? De São Paulo. Tinha... Falei, qual que era a chance disso acontecer? Ela sabia, falou, Danilo, PCC no meio. PCC no meio. Resumindo, esse advogado que queria me passar o caso, nem me retornou, porque eu criei óbices, né? Foi ruim, eu não sei se ele indicou para outro, também não tocou mais no assunto. Ficou um clima meio assim. Queria, não, cobra 300, cobra 400. Eu falei, cara, mas a questão não é o dinheiro, eu preciso entender o que vai acontecer aqui. Então, primeiro, precisa ter uma ideia onde vocês estão se metendo, tá? Primeiro, assim, questão de perigo, incolumidade, perfil de cliente. Segundo, até para vocês cobrarem honorários. Porque quando o cliente é gente boa, tem um preço. Cliente chato tem outro preço. Né? Isso é uma vantagem que nós temos na prestação de serviço. O cara chato, você cobra outro preço, cara. Porque o cara é chato, o cara vai te ligar, o cara vai exigir mais de você. O cara é chato. Então, vocês precisam saber, estudar um pouco o caso. O que a gente faz, tá? Quando é caso curto, pouca coisa, às vezes dá até para você bater o olho, caso você está acostumado, você olha ali e já marca a reunião. Se é algo mais complexo ou está em segredo de justiça, mas você vê que a indicação é boa e vai virar, a gente cobra 1, 2, 3 salários mínimos, depende do caso, depende da complexidade, tá? Depende se é em outra cidade ou não é. A gente cobra para ou ir na delegacia e pegar cópia, porque nem tudo, muitas vezes, está no inquérito eletrônico, né? Ou às vezes ter acesso aos autos, ou às vezes o cliente já tem cópias. Você fala, não, pede para o seu advogado, se ele quiser trocar de advogado mesmo, tal, pede, você tem direito a essas cópias, e depois você vê se é o caso, manda para nós. Para a gente estudar. E se é muito grande, a gente cobra a hora da consulta. Às vezes sai o custo, que sai é o custo. Mas é o primeiro sinal para você saber se esse cliente realmente quer te contratar. Ou se ele quer só uma opinião. Aí você vai perder seu tempo. E aí, cliente que faz você perder tempo, faz com que você desanime da advocacia. Você começa a achar que advogar é ruim, que advogar não dá dinheiro. Você está perdendo tempo. Está olhando para cliente errado. Então, é a forma. O cara que não quiser te pagar um salário mínimo, às vezes você olhar um processo assim, mais ou menos de, sei lá, 200 páginas, que você vai bater o olho, a gente sabe que não precisa ler 200 páginas, né? A gente vai ler mesmo 20, 30, vai entender o contexto. O cara não quiser te pagar um salário mínimo, ele não vai te contratar. E aí você vai falar para ele, lógico, que você vai abater esse um salário mínimo dos honorários. Que abate, né, pessoal? Não, né? Você só cobra o salário mínimo a mais e depois você fala que você abateu. Entendeu? Ela faz isso com a gente não pode fazer com os outros. Então, assim, nunca façam no escuro. Cobrem sempre alguma coisa para analisar, tá? Se for algo um pouquinho mais complexo. E outra coisa que eu demorei muito para fazer, Paulinho, cobra por fase. Assim, não cobra aquelas coisas. Eu tô com os casos da Sanasa. Alguém lembra os casos da Sanasa? Que é o prefeito, que é o todo mundo. Eu tenho o caso da Sanasa até hoje, pessoal. Na época eu ganhei ali um valor, acho que até uns maiores honorários que eu ganhei ali, fiquei, né? Cara, até hoje, isso me deu um prejuízo. Se eu colocasse as horas aqui, um prejuízo. Um prejuízo, assim, um negócio. Até hoje. Sai publicação lá, eu doido, quero morrer. Foi mais de 10 anos que isso está comigo. Por quê? Foi aquele valorzão lá, você cobre, o que acontecer? Pessoal, não façam isso. Isso é falência, isso é loucura, não existe isso. Não existe. Vira uma pirâmide em cima de você mesmo, porque você está precisando de cliente hoje para pagar o custo da sua hora de um caso antigo que você já pegou. Então, assim, não dá. É loucura. Então, o que é bom ser feito? E é legal, porque você cobra menos do cliente, cobra por fases. Então, você cobra o inquérito. O processo. Aí depois cobra o recurso. Você está sempre recebendo, o valor não é caro, porque pensa assim, ó, vai no advogado X. O cliente vai no advogado X, recebeu 2 indicações. Aí ele vai lá no Gonzales. Gonzales cobrou 60 mil. Aí o Gonzales fala para ele, não, eu vou fazer até o trânsito em julgado. 60 pau. Pô, 60 pau, legal. O Gonzales já pensou, 60 pau, pô, uma grana, legal. Aí o cara vem em mim. Eu vou olhar o caso, vou falar, bom, a chance desse cara ser denunciado é grande. Se eu conseguir
que o inquérito seja arquivado, pô, legal, esse cara vai ficar feliz pra caramba, vai me indicar no mercado. Qual que é o custo que eu tenho para trabalhar para ele no inquérito? O que eu vou ter que fazer nesse inquérito? Você tem uma estimativa de custo, tá? Que é um assunto que eu não vou conseguir tratar hoje com vocês, que eu demorei muito para entender como precificar um inquérito. Um inquérito não, honorários. Você tem uma ideia. Aí eu cobro 20. E eu falo pro cliente, olha, se tem a chance de ser arquivado, se é que tem, né? Ou senão eu já falo para ele, olha, não tem a chance de ser arquivado, provavelmente você vai ser denunciado, mas lá na frente a gente conversa. Pô, o cara fica muito, ele prefere pagar 60, pagar 20, com a chance de pensar, pô, se o inquérito for arquivado, eu vou perder 40 pro Dr. Gonzalez. Então eu prefiro fazer 20. Se não for, depois eu penso. Normal, é o que a gente faria. Se for no médico, o médico faz um tratamento por etapas. Você não opta por isso? É um ou outro maluco que vai falar, não, aí, joga aí, quanto for lá que eu vou pagar, não quero mais pensar nisso. Mas assim, pessoal, faz muito tempo que eu não tenho esse maluco lá no escritório. Gostaria, porque eu jogo o preço lá em cima, o cara paga. Mas assim, ninguém é bobo, tá? De rasgar dinheiro. Quem ganha dinheiro suado, ganha dinheiro. Não rasga dinheiro, tá? Então, eu acho que cobrar por etapas, seu escritório está sempre ganhando alguma coisa do cliente, sabe? E isso exige que você trabalhe bem, porque senão, no meio dessas etapas, ele troca de advogado. Se você não cuidou bem desse inquérito, se abandonou, não deu informação, ele vai trocar de advogado. Então, é uma forma de você tá sempre recebendo, mas tem que trabalhar direitinho, tá? E por fim, o que eu queria falar, dica que eu aprendi recentemente, pessoal, e está funcionando. Tem nada a ver com a advocacia aqui, Paulinho. Quem tiver uma padaria e quiser usar, vai funcionar. Olha só, eu aprendi isso num curso de vendas com aquele Caio Carneiro que eu fui esses dias, e o Flávio Augusto, sabe? Um curso de vendas. Eles são uma imersão que chama Vende-se. Tem curso de vendas, assim, né? E aí você tem prestação de serviço, você tem outras coisas. Cara, foi muito legal. Tem muita coisa que não serve para advocacia, mas outra serve, prestação de serviço. Uma das coisas que foi muito bacana e que eu já não fazia, mas não com o olhar que eles passaram no curso. Primeiro, não reduzir significativamente o valor do seu trabalho. Porra, isso é muito comum na nossa área, né, pessoal? O advogado começa cobrando 100, termina com 20. Parece acordo trabalhista, né? 100, 20, mas você não cobrou 100, agora é 20. Pensa, se eu sou cliente, se a gente vai no médico, o médico cobra 100, depois ele baixa para 20. Pô, você não vai estranhar a qualidade do trabalho dele, não vai te gerar um desconforto. Você fala, pô, você podia fazer por 20, por que tá cobrando 100? Então ele está no otário. Assim, me passa uma impressão muito ruim. Então eu imagino que para o nosso cliente vai passar também. Então, assim, você tem que cobrar algo condizente com aquilo que você vai fazer. E você não pode reduzir muito, sabe? Então, assim, lógico que sempre tem uma margezinha, uns 10%, mas o que a gente faz muito no escritório? Às vezes eu diminuo o valor da entrada, tá? Parcela em vezes maiores, mas é difícil a gente reduzir os honorários. Então, a primeira dica é: ou você muda a forma de pagamento, mas não mexe naquele valor, tá? Ou o que você pode fazer é agregar valor ao seu trabalho. Então, um exemplo: a gente cobra primeira fase, até sentença. Aí o cliente quer reduzir, eu sei que eu cobrei um valor legal ali, tal. Eu tenho essa margem. Aí eu falo para ele, então vamos fazer o seguinte, cara, encheu o saco lá, vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar o recurso de apelação. Eu iria te cobrar, o recurso de apelação custa, sei lá, 15 mil reais. Ser sincero, fala a verdade. Ó, esse caso aqui eu cobraria 15 mil reais. Eu não vou cobrar. Então eu não vou cobrar o recurso de apelação de você, mas eu vou manter esse preço, tá? Então você está agregando valor ao seu produto. E tem uma regrinha que eles ensinaram, pessoal, que aí eu achei muito legal e funcionou, que tem a ver um pouquinho com esse dar o recurso de apelação, mas seria já dar no primeiro momento esse recurso. Todo mundo é provado cientificamente, mas isso tem a ver com um livro que eu estou lendo, que chama Previsivelmente Irracional. Fala sobre vendas e falaram desse livro no curso que eu fiz, por isso que eu estou lendo. Todo mundo gosta, é provado cientificamente, fizeram pesquisas empíricas com um grupo de pessoas, que a gente gosta de ganhar as coisas. Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Então, assim, por exemplo, se você eu compro isso aqui por 10, tá?
E aí eu ganho uma outra, se eu comprar por 10, eu compro essa por 5. Vai, falou, ó, você compra essa por 10, você ganha essa por 5. Custa 15. Beleza? Tá. Só que aí, eu prefiro, aliás, eu compro essa por 10 e essa aqui fica de graça. Tá? Beleza. Só que eu opto em comprar uma por 10 e ganhar uma, do que se alguém falasse assim: se você pagar 15, você tem 3 águas. Se você fizer o cálculo do valor de ml que você ganhou com o preço que você pagou, é muito mais vantajoso você pagar 15 e ter 3 copos de água. Mas o ser humano gosta de ganhar as coisas. Te gosta de ganhar. Então, uma das regras, das dicas, é assim, sempre te dá alguma coisa. Sabe esses caras de imersão de Instagram? Vocês já fizeram aquela besteira que você bota o negócio lá, o nego fica te ligando, ligando, ligando. Ó, você vai ganhar, mas se você fizer, mas tem que ser hoje, você vai ganhar. Então, uma das dicas que eu acho bem legal, e a gente fez isso num caso semana passada, o cliente, ele é uma mulher que estava respondendo por um crime contra a lei tributária e tinha um outro inquérito. Por crime contra a lei tributária, mesmo muito parecido, eram atuações diferentes. O que eu fiz? Eu coloquei no preço, lógico. Eu não posso falar que eu vou dar uma coisa e depois a operação não fecha. Mas eu falei para ele: olha, eu não vou te cobrar o inquérito. Se você fechar essa ação penal comigo, eu não te cobro o inquérito. Doutor, você não vai me cobrar o inquérito? Eu não vou te cobrar, mas a ação é essa. Lógico que no meu preço eu já tinha calculado. Mas o inquérito dá muito menos trabalho, né, pessoal? E assim, outro, eu precisava do inquérito. Então, assim, as coisas funcionam. Vale a pena, então, vocês também pensarem em trabalhar essa ideia. Eu te dou o recurso da apelação. Tem que estar escrito, eu te dou, é gratuito, cortesia, eu te dou. Mas você vai fechar isso aqui. Mas calcula isso na sua hora. O preço tem que fazer sentido, tá? E a última, que eu tô falando porque também deu certo para eu fechar, vocês já ouviram falar, é aquela precificação por ancoragem. Já ouviram falar isso? Isso aqui é o seguinte. Eu fiz uma vez, só aí deu certo. Vamos ver se dá certo. Continua nas próximas propostas. O cliente vai no escritório e aí a minha proposta para ele é o seguinte: se você quiser fechar esse caso até o trânsito em julgado, que lembram que eu disse que eu não gosto de fazer isso, tá? Então, como eu não gosto, porque eu não sei, é muito escuro, eu não sei o que eu vou ter que fazer. Pode ser que eu saia no lucro, pode ser que eu tenha que trabalhar muito. Eu não gosto. Mas como eu não gosto, para não correr risco, eu vou ter que jogar o preço lá em cima. Então, eu vou pensar aqui, olha, esse aqui e tal, eu vou ter que fazer recurso, até o trânsito, você não vai se preocupar. Vou cobrar 150 mil. Só que, se você quiser fazer até a sentença, que eu acho que é melhor, porque pode ser que você seja absolvido, pode ser que a sua pena seja pequena e você já queira cumprir uma pena restritiva de direitos e acabe por aqui, eu vou cobrar 45. Então, estudos científicos mostram que o cara fica tão assustado com os 150 que os 45 para ele é quase que de graça. E eles trazem experimentos de restaurante que eu achei um barato, assim, falei, agora eu entendi, que são alguns pratos que são muito caros que tem no restaurante, que é o primeiro lá, tipo, o prato do chefe lá, não sei o quê. E é um preço muito caro, que o restaurante não quer vender aquele prato. Ele tem que ter, porque se o cliente quiser, ele tem que ter. Mas ele não quer vender. É que quando ele coloca aquele prato muito caro, os outros passam a inconscientemente parecer baratos. Então, pessoal, acho que o que falta para a gente na advocacia é olhar para nós, seja para o nosso escritório, seja para nós como autônomos, de forma mais profissional. Isso não infringe nosso código de ética, a gente vai respeitar a tabela de honorários da OAB, a gente vai ser honesto com o cliente, mas nós somos empresários do ramo de prestação de serviço. E se a gente não se olhar dessa forma, a gente vai continuar reclamando da advocacia. Que vocês querem um país que tem mais oportunidade do que o Brasil? Então, assim, a gente tem oportunidade para tudo lá, toda hora tem problema. E não é culpa nossa, e não é que eu torço para ter problema. Tem, ué, eu vou fazer o quê? Nasci aqui, tem, sou advogado e eu posso ajudar a resolver. Então, a gente precisa entender que a gente é empresário, empresária, e sair também da área do direito para melhorar o nosso negócio, que é a nossa subsistência. Mas sem nunca, isso é muito importante, perder a humanidade. Sem nunca deixar de olhar para o cliente, e eu vou falar sobretudo o criminal, porque é o que a gente lida, com menos humanidade, como se ele fosse um cifrão. E isso vai acontecer com vocês em algum momento. Isso
acontece comigo. Eu passei uma fase, assim, muito preocupado com dinheiro, com faturamento, que tinha para pagar e tal. E eu já não sentia aquela emoção que eu sentia lá quando eu ia comer com o Paulo, lá naquele restaurante que eu disse para vocês, que, sabe, a gente fazia as contas, mas ali eu tinha emoção, ali eu sofria mais. E passa períodos na vida que a gente vai se sentir mais duro, sabe? Só que a gente tem uma carteira de clientes. Aquele cliente, ele só tem uma advogada, um advogado. E a experiência dele, e a gente fala do criminal, você pensa naquele criminoso contumaz, mas assim, tem esse perfil, mas não é a realidade de boa parte das pessoas que respondem processo criminal. Lá do escritório eu posso falar para vocês com certeza. Então, assim, a família sofre, a pessoa sofre. Então, assim, a humanidade a gente não pode perder, mas a gente vai ter conflitos de humanidade. E a gente, sabendo que a gente não pode perdê-la, a gente vai sempre em busca de resgatá-la e de nos tornar sempre ser humanos melhores, dia após outro dia. Tá bom? Obrigado, espero ter trazido alguma colaboração para vocês. É sempre um prazer incomensurável e fico aberto às perguntas.